Olha, uma medida que podia ser, eu acabava com as adoções em dezembro. Pronto. Suspendia. Porque, precisamente, é a altura das adoções por impulso. Que é, o que é que eu vou dar ao meu filho? O que é que vamos dar ao meu miúdo? Vamos dar um cãozinho e tal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Verde Sem Fronteiras. Hoje com uma presença muito especial. O Nuno Azinheiro, que é não só professor de jornalismo, diretor da Pitt Pets in Town, uma plataforma de sucesso com a divulgação e um alcance de perto de 6 milhões de utilizadores a todos os meses. O Nuno é também comentador residual nas televisões e vai hoje falar-nos deste seu percurso no jornalismo e como é que teve a ideia inspiradora de pôr o jornalismo e a comunicação nas redes sociais a servir uma causa como a causa animal, que tem tido um alcance muito significativo para muitas famílias, projetos empresariais e também a divulgação, lá está, dos nossos amigos de quatro patas que estão para a adoção. Nuno, bem-vindo ao Verde Sem Fronteiras. Obrigado. Fala-nos um pouco do teu percurso e de como é que tiveste esta ideia inspiradora e que tem ajudado tantas associações no nosso país a nível da causa animal. Eu não sei se a ideia é inspiradora, se são os animais que nos inspiram a nós. E, portanto, para quem, como nós, é tocado desde sempre pela paixão dos animais e pela forma como eles olham para nós, é fácil ter este tipo de ideias. Isto, no fundo, é uma troca, porque tu já estiveste no podcast da Pitt, no Pit Stop, a falar da tua paixão por animais e, portanto, ambos sabemos como gostamos muito de animais. E eu, que tenho uma vida de 35 anos ligada ao jornalismo, uma das coisas que mais gosto de fazer hoje quando digo hoje, nos últimos anos, é criar projetos, é pensar em coisas novas que não estão ainda feitas em Portugal e que eu acho que fazem sentido, quer do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de jornalismo, quer do ponto de vista de utilidade pública, quer até do ponto de vista de cidadania. E ali em 2019, 2020, comecei a olhar para aquilo que era uma realidade internacional, que era o investimento cada vez maior que havia na área pet-friendly. E percebendo que em Portugal não havia qualquer publicação digital, mas também não física, tinha havido, mas já não havia naquela altura, ligada aos animais de companhia. E, portanto, achei, juntando aquilo que é o meu prazer pessoal e o meu fascínio por animais, com aquilo que estrategicamente, do ponto de vista jornalístico, achei que fazia sentido, pensei, bem, isto não é uma ideia de gênio e, portanto, se não for eu a tê-la, alguém há de tê-la mais cedo ou mais tarde. Fui eu a tê-la, coloquei em prática, mas depois meteu-se a pandemia e, portanto, não a consegui concretizar logo, porque 2020 e 2021 foram anos completamente parados, também do ponto de vista de investimento publicitário. Acabei por, em 2022, me juntar à NIT, com quem tenho uma relação longa de amizade, e cheguei ao CEO e diretor da NIT e disse-lhe: tenho uma proposta para te fazer e em 10 segundos vou-te convencer a comprares esta proposta. E ele disse: estás cheio de confiança. E eu disse assim: quero fazer a NIT dos animais. E ele: está comprado, vamos almoçar. E foi depois ali à mesa que acabámos por falar um bocadinho sobre o projeto. Isto foi em dezembro, no final de dezembro, ali poucos dias antes do Natal, e a 2 de abril, aliás, a 4 de abril de 2022, nascia a Pitt, portanto demorámos 3 meses e meio a montar in-house toda a estrutura, todo o site, a fazer a equipa, que é uma equipa muito pequena, uma equipa com ex-alunos meus, e pronto, e portanto foi um bocado isso, sabendo de antemão que ia ser um sucesso, porque todas estas realidades hoje são realidades cada vez mais presentes, a percepção de que os animais, felizmente, deixaram de ser coisas, passaram a ser seres providos de sensibilidade, o facto de hoje nascerem menos bebés em casa dos portugueses do que existem animais de companhia, há uma realidade, um contexto completamente diferente que faz com que, evidentemente, o mercado também seja outro e, portanto, haja uma maior propensão para estes assuntos. Tu conseguiste criar um projeto editorial de sucesso, aliás, os números crescentes de visualizações que têm dizem isso mesmo, são mais de 6 milhões de page views, page views, não é?
E, portanto, mas tens de facto aqui depois, se calhar, um contraste com as políticas que são prosseguidas no nosso país. Sentes que a demais imprensa e órgãos de comunicação social já dão atenção ao tema que as famílias, que as pessoas que procuram a PIT e também a NIT sentem neste momento? Ou achas que ainda é um tema muitas vezes deixado para trás nos outros Não, órgãos? eu hoje acho que é preciso reconhecer que há uma realidade muito diferente. Mas eu costumo dizer, um bocadinho a brincadeira, um bocadinho a sério e com um indispensável orgulho, que há um período AP e DP, há um período antes da PIT e depois da PIT. Mas, justiça seja feita, o público antes da PIT já fazia no P2 coisas sobre os animais. Eu diria que o público foi o primeiro a fazer de forma sustentada um trabalho importante sobre os animais. O Correio da Manhã e o próprio Diário de Notícias chegaram a ter também uma página de bichos e de animais há um tempo que depois abandonaram, mas diria que o público foi o primeiro a fazer sustentadamente uma página ou artigos sobre animais. A própria como provedora dos animais cheguei a escrever para o P2. P2. Da internet, exatamente. Mas claramente que o nascimento da PIT e o sucesso que rapidamente a PIT teve, do ponto de vista de números, e no digital os números são tudo, porque obviamente os números refletem a aceitação das pessoas e é isso que depois, é isso o referencial para o investimento publicitário e é isso que move, não há qualquer outro tipo de investimento que pague um projeto editorial a não ser a publicidade. Portanto, os restantes órgãos de comunicação começaram a perceber que este tipo de assuntos, este tipo de temáticas tinha de facto uma grande tração e que depois partilhados nas redes sociais traziam um engagement muito grande e portanto hoje não há jornal, não há site que não tenha cãezinhos fofinhos, gatinhos fofinhos, hotéis e restaurantes que são pet friendly e agora também, porque nós passámos a ter esse lado muito vivo, a ideia do trabalho das associações, o trabalho que é um trabalho muitas vezes anónimo, de milhares de voluntários por todo o país, que empenham a sua vida, empenham-se, e que muitas vezes complicam a sua vida de uma forma até financeira e pessoal, afetivas, põem as suas vidas viradas do avesso em nome desta realidade e deste amor aos animais. Quando a PIT nasceu, a PIT era mais uma revista de lifestyle animal, no fundo com a sua irmã, a sua mãe, a NIT. Nós depois percebemos que no ADN teríamos de introduzir também esta ideia do bem-estar animal, da defesa da dignidade animal, e temos hoje um trabalho de que nos orgulhamos muito, de proximidade com as associações, com os abrigos, com os santuários, e isso é também um lado de cidadania que nós temos praticado e que eu acho que é importante que o jornalismo, a comunicação, o que quisermos chamar, enfim, eu acho que o jornalismo pode ser, é outra coisa. A PIT tem algumas coisas de jornalismo, evidentemente, mas eu diria que é mais um site informativo. E é precisamente pegar nas tuas palavras, como diretor da PIT, quais são os critérios? Imagino que tens inúmeras histórias que te chegam ao conhecimento, que chegam ao conhecimento da vossa redação, que também tenham muitos casos, não é, em concreto, seja pelo diálogo que têm com as associações, pela proximidade, os prémios que também já criaram. Como é que tu fazes essa escolha, não é? Como é que depois resulta todo este processo por detrás das notícias que nós vemos todos os dias? Sim. E a todo momento também nas redes da PIT? Sim, há um equilíbrio que tem de ser feito, porque eu não posso... a PIT não é uma organização sem fins lucrativos. Às vezes as pessoas esquecem-se um bocadinho disso. Ainda agora, recentemente, nós fizemos a primeira edição da Lisboa PIT Party, que foi um sucesso, e tivemos em diálogo com várias associações, até com os parceiros que connosco organizaram o evento, e no início havia ali senti ali uma certa resistência, porque também nós temos alguma cedência ao entretenimento, aos gatinhos fofinhos e aos cães fofinhos, estou obviamente a generalizar, mas
eu tive que explicar isto, e hoje acho que isso é claramente perceptível, que é, a PITS não é uma organização sem fins lucrativos, portanto, a PITS não tem as mesmas funções que a Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, que outras associações, que a Animal Life, que a Animais de Rua, que a Casa dos Animais de Lisboa, e podíamos chegar aqui horas a citar imensas organizações, que o PAN, ou seja, a PITS é uma empresa, é um meio de comunicação, é um site informativo, e é uma empresa. Eu tenho ordenados para pagar ali das pessoas que trabalham ali. Portanto, tem de haver ali um compromisso, que seja um compromisso que não seja hipócrita, evidentemente. Sustentabilidade do próprio projeto. Sustentabilidade do próprio projeto, ainda que seja um projeto absolutamente low cost, mas é um projeto que tem, obviamente, despesas para serem pagas, portanto, e já não estou a falar da rentabilidade que os sócios querem, obviamente, tirar, enfim, como quaisquer empresários, querem, obviamente, tirar alguma rentabilidade que não tiram ainda da aposta que fizeram neste projeto. Mas, portanto, esse equilíbrio é um equilíbrio que eu sinto que é fácil de fazer, até porque tenho muitos anos disto e, portanto, já é uma coisa muito automática, mas que às vezes eu percebo que possa não resultar ou que seja difícil de entender para quem segue de fora e está mais ligado às causas ambientais e às causas da defesa do animal. Portanto, nós temos aqui um equilíbrio entre aquilo que é justamente a defesa do trabalho das pessoas que defendem a causa animal e por quem nós temos um enorme respeito e um trabalho de grande proximidade, um enorme amor aos animais, que também parece-me absolutamente visível, mas depois não esquecendo que os animais fazem parte da família e quem lê a PIT são pessoas e não animais. E, portanto, nós temos que ter ali fazer ali uma ponte entre aquilo que é o bem-estar animal e a família, o lifestyle para as famílias. Aliás, são mais de metade dos lares portugueses, portanto é um número muito expressivo. Precisamente. Portanto, o que nós queremos também é que os nossos leitores deixem de ter aquela angústia que todos nós já tivemos, nós que temos animais, que é, vou de férias, onde é que vou deixar o meu animal, porque o hotel para onde vou não aceita cães. Felizmente hoje cada vez mais, ou gatos, eu sou mais um dog lover, hoje cada vez mais há hotéis que o fazem, porque perceberam que isso é negócio. Se calhar não o fazem pela mais nobre das missões, mas quem sou eu para criticar se eu também tenho que fazer algumas concessões, não é? Eu também tenho entretenimento, eu também conto histórias de animais, histórias inspiradoras de animais, também tenho aquelas histórias que são normalmente muito vistas e têm muito engagement, de um porco que se apaixonou por uma galinha e acha que o porco acha que é a mãezinha, a porca acha que é a mãezinha daqueles pintinhos. Porque, de facto, no reino animal há coisas que são ternurentemente incríveis e que nós não conseguimos, no entendimento humano, perceber como é que uma porca acha que aqueles pintinhos podem ser os seus filhos. Estou a dar este exemplo porque me lembrei de uma notícia que nós demos há pouco tempo. E isto é muito... No reino animal há muito estas coisas e, portanto, eu sei que quando vejo nos canais internacionais, nas revistas internacionais, nos sites internacionais, este tipo de histórias, e sei que quando as coloco na PIT, eu sei que elas vão ter muita atração. Eu também sei que quando tenho uma história... Quando falas nessa atração, falas só no impacto do ponto de vista do engagement ou de facto notas que o impacto social que tem, ou seja, vai de facto além de apenas daquele momento, não é, daquele clique, e que hoje já conseguem fazer repercutir também na sociedade uma mensagem, seja pelo lado positivo, como olhamos para os animais, pelos atos heroicos, por esse lado mais maternal, mais afetuoso, da empatia, de serem capazes também dessas relações sociais e até afetuosas como nós em termos de ser humano. Sentes que há este impacto, esta sensibilização cada vez maior? Inês, eu vou-te dar um exemplo do tipo de textos que têm sempre um grande impacto e que despertam sempre o mesmo tipo de comentários nas redes sociais e que vai ao encontro precisamente disso que estás a dizer, que é os textos sobre, por exemplo, os animais que ficam à porta do hospital quando os seus tutores são internados e que acabam por morrer no hospital, e os animais ficam à porta durante meses à espera que os seus tutores saiam. Ou que vão à campa e todos os dias ficam sentados à porta, junto à campa onde foi sepultado o corpo do seu tutor.
Essas histórias, sempre que nós publicamos essas histórias deste tipo, enfim, com pequenas nuances, Esse laço afetivo, não é? esse laço afetivo que é inquebrantável, para lá daquilo que é a morte física, são histórias que têm um grande consumo e que geram uma coisa, normalmente geram um conjunto de comentários que se resumem normalmente numa frase que nós já todos ouvimos dizer e que pode ser compaginável nisto, que é: quanto mais conheço pessoas, mais gosto de animais. Que é esta ideia de fidelidade, é esta ideia de um amor incondicional. É esta ideia de: eu vou chegar a casa hoje, depois de ter saído às 8 da manhã de casa, e quando eu chegar, o meu Baco, que felizmente vive num apartamento onde tem um pequeno terraço, portanto pode estar lá fora também, e durante o dia, quando eu estou em casa, está sempre fora e dentro, porque a porta está aberta, mas quando eu estou fora, fica lá fora, no seu enorme T2, como chamo, porque tem uma casota enorme que eu construí, e onde obviamente não há correntes, por amor de Deus, soltem as correntes, os animais não servem para estar acorrentados, até por razões que todos nós sabemos são muito importantes em casos de incêndios, de sismos, de inundações. Tem sido um flagelo nestes grandes incêndios. Os animais, não é só os cães, os animais poderem fugir livremente e não serem apanhados por essas calamidades, mas a alegria que o Baco tem quando me vê, que acontece ao final de 8 horas da minha ausência, mas que acontece se eu for ao café do lado beber um café. Eu posso deixá-lo durante 5 minutos, fui só beber café ao lado, e ele, quando me vê outra vez, parece que eu já saí de casa há 8 horas ou há 10 horas, ou que não me vê há 2 dias. E esse amor que os animais nos prestam é um amor sem amarras, não é? É um amor sem porquês, sem condicionantes. Até às vezes, quando nós vemos aquelas histórias, que infelizmente ainda existem muitas, que é de acumuladores, de gente que trata mal os seus animais, que bate nos seus animais. Que quebram esse elo, não é? Essa Quebram, mas relação quebram que de um lado existe. só. Porque Exato. muitas vezes, esses animais, ainda assim, continuam a olhar para esses donos com amor incondicional, mesmo sendo maltratados, mesmo recebendo maus tratos físicos até, e esse laço é quebrado pelo dever de lealdade que nós estabelecemos, porque este laço é bionívoco, não é? Este laço é um laço de lealdade, e todas as relações de lealdade têm 2 sentidos, não é? Não é só o animal que nos deve lealdade, somos nós também, sobretudo, que, por sermos seres racionais, que temos que ter essa lealdade com os animais. E de facto é impressionante. Eu acho que eu cada vez digo mais isto, é evidente que digo isto com alguma bonomia, mas digo com muita frequência, que é, eu digo que no mundo só há 2 tipos de pessoas: as boas e as más, ou seja, as que gostam de animais e as que não gostam de animais. Uma coisa é ter medo de animais, eu isso percebo. Claro. Eu posso gostar de animais, mas ter medo de animais. Encantado. Mas respeitar. Mas respeito, não lhes faço mal. Tenho medo, porque tive um trauma qualquer, porque fui mordido em criança, porque há N questões, até porque, às vezes por questões traumáticas, porque a morte de um animal em infância faz-me lembrar da avó que cuidava dele e que era uma pessoa muito ligada a mim. Pronto. Agora, eu não posso gostar de alguém que não gosta de animais, no sentido de que não... Eu jamais teria uma relação com alguém que não gostasse de animais. Portanto, quando há aquelas pesquisas, normalmente internacionais, que é aquelas perguntas à geração Z, à geração X, que é mudava de namorado ou de namorada se o seu namorado ou namorada não gostasse. Mudava. Eu penso sempre, eu seguramente, né? Não era mudava, era nem sequer entrava em casa. Uma pessoa para a minha vida, que entra na minha casa, tem que gostar de quem lá está. Tem que ser aprovado pelo Baco. Exato. Já ficam a saber que têm que ser aprovados pelo Baco. Claro.
Vocês têm, de facto, aqui uma mensagem muito importante e, acima de tudo, uma oportunidade de comunicação única, porque é evidente que estamos perante um projeto empresarial, mas tocaste em temas muito sensíveis e que imagino que também seja um grande desafio comunicá-los. Um dos temas que também tem sido muito abordado é o tema do luto, seja pela morte de um animal de companhia, seja quando acontece o reverso. Sentes que, de facto, estes temas, quer em relação àquilo que não é apenas o bem-estar animal, mas a nossa própria relação com os animais, está cada vez mais na ordem do dia e que também tem que ter uma abordagem multidisciplinar, porque aí falamos das grandes catástrofes, dos direitos laborais, do bem-estar enquanto sociedade, da nossa convivência uns com os outros. Tem, Inês, tem, e não tenho qualquer problema em dizer que eu acho que o PAN tem feito um trabalho muito importante nesse aspecto. Eu não estou aqui por ser um podcast do PAN, estou aqui porque me fizeste o convite e porque eu acho que esta presença é também uma presença de cidadania e, portanto, eu não tenho nenhum problema em estar presente em projetos deste tipo, desde que eles façam sentido para mim. Mas reconheço, posso não concordar com todas as coisas que o PAN defende, não é isso em causa, mas esse, por exemplo, é um caso que tu tocaste que eu acho que é muito importante, a questão do luto e do direito que é devido. Eu sei que é um assunto difícil, porque quem não tem esta relação com os animais tem dificuldade em perceber como é que a morte de um animal pode ser equiparada à morte de um pai, de uma mãe, de um irmão. Mas pode. E numa sociedade onde reina cada vez mais a solidão, não é? O impacto que a morte de um animal que vive connosco, que partilha connosco 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, no caso dos gatos às vezes 18 e 19 anos, tem na nossa vida, é um impacto que pode ser absolutamente demolidor. Porque nós, e é bom que quem faz esses juízos apressados pense um bocadinho antes de os fazer, porque as pessoas têm o direito de não gostarem de animais, de não ter esse conhecimento, porque não os vivenciam, mas muitas vezes, como dizias e bem, numa sociedade cada vez mais sozinha, mais solitária, os animais são a única companhia de muita gente. E já não estamos a falar só de gente mais velha, perdida na cidade. Já não estamos a falar disso. Estamos a falar das várias novas formas de modelo de sociedade. Cada vez temos mais gente que vive... bem, hoje com o preço das casas já não é bem assim, mas... enfim, mas gente que vive por opção própria sozinha e que os cães e os gatos e os furões e outros animais são as suas companhias e estabelecem-se relações de proximidade. Nós hoje humanizamos os animais. Há quem ache que é ridículo. Pois que seja, há tanta coisa ridícula na vida que nós continuamos a ver fazer. Deixem-nos lá tratar os animais por filhos. Eu saio de casa e digo, o pai vai trabalhar, já volta. Pronto, há pessoas que se calhar, enfim, provavelmente os que estão a ver este podcast não acharão ridículo. Já estão sensibilizados. Estão sensibilizados para a causa. Se isto fosse, quando eu digo isto na televisão, por exemplo, haverá seguramente muita gente que diz este tipo é ridículo. Pronto, seja, ponham de lado, comam menos e seguimos todos em frente felizes e contentes. Eu acho que cada vez somos mais. Cada vez somos mais a ter, mesmo que não chamemos de filhos e do pai vai aqui, a mãe vai ali, mas que sentimos que aqueles animais que vivem na nossa casa são gente como nós. Não são gente, evidentemente, mas são gente como nós. Merecem a preocupação. Eu não sou pai, portanto, corro sempre o risco das pessoas dizerem se fosses pai não dizias isso. Pois, talvez. Mas eu imagino que a preocupação que eu tenho com o Baco seja, em alguns momentos, o mais aproximada possível com aquela que os pais têm com os seus filhos. Pronto, não tenho a escola, não tenho as doenças, não, tenho outras, quer dizer, mas essa importância dos animais na família, a importância dos animais e o impacto que os animais têm na vida das pessoas é muito importante. E o luto, viver o luto, o direito a viver o luto é fundamental. E não me venham com questões. A produtividade numa empresa não é afetada
por uma entidade patronal dar 1 ou 2 dias de luto, de dispensa ao trabalho, porque uma pessoa está a gozar, e não é a gozar, nem sabemos. Até porque muitas vezes tem que estar por férias, precisamente está num momento de dor, de vulnerabilidade. Não é. A produtividade mete-se por muitas outras coisas. Há muitas formas de incutir produtividade e esse é um problema grave neste país que deve ser encarado de frente. Eu acho que, por acaso, sendo eu de esquerda, acho que a esquerda muitas vezes não acha que isso se resolve com um toque de Midas e não se resolve. Porque depois, quando chegamos ao lado das empresas, e eu sou um empresário, claro, esse equilíbrio, eu costumo dizer normalmente, um bocadinho da brincadeira, com todo o respeito que tenho pelos sindicalistas e pelos sindicatos, mas eu costumo dizer, eu também era sindicalista até o momento que tive que pagar as primeiras contas da minha primeira empresa. Pronto, porque nós depois despertamos para realidades próprias, que é como é que eu vou pagar isto, como é que eu vou pagar esta eletricidade, como é que eu vou pagar a TSU dos trabalhadores, como é que eu vou pagar as... Pronto, portanto, a produtividade das empresas eu acho que é o maior desafio da economia portuguesa. Como motivar as pessoas, como aumentar salários, como naturalmente... Ou com os dias pet-friendly, podemos levar os animais para o trabalho, podemos, também estimula a produtividade das empresas. Mas também há que criar condições das empresas. Claro. Também há que respeitar as pessoas que não têm medo. Eu também percebo isso. Eu adoraria que todas as empresas hoje pudessem ser pet-friendly. Mas eu também tenho de respeitar as pessoas que, tendo medo de animais, não se sentem, ou que sejam alérgicas ao pelo do animal, não sejam completamente receptíveis a essa mudança. Portanto, eu acho que os passos têm que ser dados com alguma ponderação. De todo lado, de parte a parte. E e eu acho que esse caminho tem sido feito e tem de continuar a ser feito. E há muito caminho pela frente. Mas vocês também têm, para além da proteção animal, e estamos nós aqui num podcast de Verde Sem Fronteiras, também tem esta questão ambiental, não é? Sim. A questão dos ecossistemas também tem sido uma área explorada por vós? Sim. Sim, no sentido em que os animais fazem parte desse ecossistema. Os animais e nós próprios. Que é o ambiente, no sentido lato do termo, não é obviamente resultado das opções de vida que nós tomamos, nós, homens e mulheres, tomamos, e também da nossa relação com os outros e das escolhas que fazemos. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que cada um de nós é o responsável das suas próprias escolhas. Portanto, aqui um bocadinho uma frase muito conhecida de Saint-Exupéry do Príncipezinho, que é cada um é responsável pelo cativa. Pronto. Agora, nós na PIT, a questão ambiental do ecossistema não é propriamente a nossa área. Mas, evidentemente, quando nós falamos dos esquilos de Monsanto, da biodiversidade, das espécies, passeios, dos pinguins do Ártico, das expedições, dos concursos de fotografias dos animais mais recônditos, das zonas mais recônditas do mundo inteiro. Obviamente estamos também a dizer, calma, há mais espécies, há mais animais para respeitar. Não é só porque eu tenho um cãozinho nos braços e gosto muito do meu cãozinho e dou-lhe uns beijinhos que estou a respeitar os animais, porque eu posso fazer isto com o meu animal, mas depois, se estiver a borrifar para o resto dos animais, não vale muito eu dizer que respeito a causa animal. Portanto, acho que há muito trabalho para fazer. Acho que a PIT não tem essa função. Pode vir a ter até. Não tenho, olha, se na linha do que estava a dizer há um bocadinho, se houver uma empresa muito ligada a essa área, uma fundação muito ligada a essa área, que nos proponha que nós desenvolvamos conteúdos mais ligados à área ambiental e que nós possamos casar com aquilo que é o ADN do animal na PIT, não vejo porque nós não possamos alargar o âmbito de trabalho da PIT e aí sim fazer uma coisa ainda mais completa. Portanto,
há aqui, eu não fecho portas a nada que eu acho que faça sentido. E eu ainda hoje tive uma reunião com duas pessoas que vão começar a estagiar connosco e estava a explicar-lhes uma coisa que é cada vez mais uma coisa que eu sinto. Eu tenho 50 anos e sou hoje mais... piegas eu sempre fui, mas sou hoje mais sensível a estas coisas, que é... disse-lhes a elas que é evidente que eu quero que vocês evoluam enquanto jornalistas, elas acabaram de se licenciar, que aprendam coisas, que cometam erros, que cresçam, que um dia mais tarde vão para outro tipo de relações, fazer outro tipo de coisas, porque ninguém aprende só num sítio com o mesmo líder sempre, tem que crescer, ganhar asas. Mas o que eu quero é que vocês sintam que aqui na PIT vão aprender coisas comigo e com os restantes colegas, claro, mas o que eu quero é que vocês sintam que fazem parte de um conjunto de gente que luta por um mundo melhor. Vocês vão aprender coisas, claro que sim, vão tornar-se melhores profissionais do que são hoje, mas se calhar no outro lado qualquer também se tornariam. O que eu quero é que vocês, enquanto estiverem aqui, sintam o orgulho de estarem num projeto que procura deixar o mundo melhor do que o encontrou. E é isso. Eu já fiz muitos projetos, Inês, na vida. E eu sou sempre um tipo muito... que visto todas as minhas camisolas. E há camisolas que numa altura fazem muito sentido e que noutras já não fazem na vida. Eu acho que todos nós somos assim. Eu acho que este projeto surgiu na altura certa da minha vida. Sentes que é o projeto da tua vida? Eu tenho dificuldade em responder a isso, porque todos os meus projetos foram o projeto da minha vida. Há projetos que eu liderei, que construí, que liderei, que são irrepetíveis. Pelas circunstâncias, pelas equipas que ajudei a construir e que liderei, pelas vicissitudes que passámos juntos, pelas dores de crescimento dos projetos, que normalmente são as coisas que ajudam a enturmar mais as pessoas, e depois os sucessos que conseguimos. Mas há momentos para cada um dos projetos, e nesta fase da minha vida, este projeto, a PIT, que nasceu da minha cabeça e do meu gosto por animais, é uma coisa que te vou dizer que me enche de orgulho. Eu digo isto sem qualquer tipo de problema. Só pode mesmo. Porque eu falo disto, aliás, estamos aqui, cuidado, não te deixo fazer perguntas porque não me calo, quer dizer, estou aqui. Não, mas já vou. Portanto, acho mesmo que não consigo dizer se é o projeto da minha vida, mas é o projeto que faz sentido na minha vida neste momento, que é ajudar a construir um mundo melhor e uma ideia de cidadania ativa. Isso leva-me aqui a uma questão, precisamente. Tu sentes que os órgãos de comunicação social, as plataformas informativas, têm também aqui um papel a cumprir na forma como olhamos para a proteção ambiental e para a proteção animal, sobretudo para as gerações futuras, porque eu há pouco estava-te a ouvir aí a falar e de repente lembrei-me, estava a falar das entrevistas que tiveste hoje com as estagiárias, nós já conhecemos, nós próprios também, naquilo que é a inversão de papéis que aqui temos hoje, já lidámos também com jornalistas, com pessoas que trabalharam na tua empresa e na PIT e que hoje estão noutros lugares, estão noutros meios de comunicação social. E é engraçado, e permite-me dizer-te isto e partilhar isto contigo, porque há de facto um antes e um depois da PIT, e quando nós às vezes recebemos contacto desses meios que se calhar antes até nem tinham tanta sensibilidade para estes temas, hoje já sentimos que estamos, e eu própria já brinquei, já comentei isto com a minha equipa, porque eu sei que quem trabalhava com o Nuno Azinheiro está lá e portanto vem daí essa sensibilidade, e de facto estás aqui a deixar um legado muito maior do que aquilo que se calhar hoje temos consciência. Sim, não estou sozinho nesta luta, há mais gente, eu acho que não gosto de deixar que sou, acho que tenho mas há de facto um antes e depois da PIT, desse papel não é que claro, acaba por sensibilizar, este efeito de contágio. Tal como eu, haverá muita gente que tem um papel relevante, mas respondendo à tua pergunta, acho claramente que os meios de comunicação, que os comunicadores, que os influencers, que toda a gente que navega, que gravita neste universo mediático, acho que toda a gente tem essa responsabilidade social. Mas tem, e o jornalismo em concreto, mas tem em relação ao ambiente e à defesa da dignidade animal, como tem em relação a uma série de causas sociais. Acho mesmo, eu hoje entrevistava hoje no dia em que estamos a gravar, entrevistava um conhecido jornalista de uma televisão portuguesa, enfim,
que em breve será publicada a entrevista na Nova Gente, onde eu tenho uma entrevista semanal. Quando este podcast estiver no ar, a entrevista já saiu, não interessa, é pouco relevante isso, mas que me dizia que, eu perguntei-lhe, achas que há bons jornalistas? Achas que é possível um bom jornalista não ser um bom cidadão? Porque é uma batalha minha. E ele disse-me, acho que não. E isso é muito relevante. Eu acho que, de facto, não é possível um tipo que não é um bom cidadão, que não é um cidadão consciente, que não é alguém que trabalha para um mundo, que pensa num mundo melhor, que não é possível ser um bom jornalista se não for um bom cidadão. Se não for um tipo capaz de defender aquilo que é do mais básico da cidadania. A liberdade, o respeito pelos outros, o respeito pelos mais velhos, o respeito pela liberdade individual, pelas escolhas sexuais, pelos direitos humanos. Pelos direitos humanos, pelos animais. Quer dizer, alguém que hoje trabalha numa redação, que é um líder de opinião, porque alguém que é jornalista, fatalmente, quer ou não queira, é um formador de opiniões. Ajuda a formar opiniões pela forma como pergunta, mais ou menos enviesada, não interessa, mas pela forma como pergunta, é alguém que ajuda a formar opinião. Alguém que não tem essa liberdade, essa capacidade de ler para lá dos estereótipos, de ler para lá dos preconceitos, não pode fazer bem o seu trabalho. É a minha opinião. Admito que outros tenham outra opinião, mas eu acho que isso para mim é tão óbvio que chega a ser estranho que alguém diga ao contrário. Percebes? Mas lá está, é a minha opinião, isso eu defendo. Se eu defendo que as pessoas aceitem as minhas opiniões, também tenho eu que criar condições para que as pessoas também pensem de outra forma e eu respeito essas opiniões. Nós estamos aqui a aproximar-nos do final do nosso podcast, ainda vamos ter aqui um momento de quiz, mas tenho aqui também uma última questão. Vamos a ver se estou à altura. Com algum humor, uma pitada de humor aqui à mistura, mas antes de nos aproximarmos destas últimas questões finais, de facto, pegando até um pouco naquilo que estavas a dizer, há aqui uma intemporalidade e também estamos tanto muitas vezes também na área mais relacionada com a moda, não é? Nestas multifacetas também que tens, queremos que isto seja uma tendência intemporal e, portanto, que se tivesses que estar aqui a comentar, se calhar numa passadeira vermelha e não na veste de jornalista, que não seja aqui o novo, a proteção animal não seja o novo verde na perspectiva da moda que também se gerou, mas algo mais intemporal para que as gerações futuras possam ficar com mudança. Sim, eu acho que isso é fundamental, que seja absolutamente intemporal. Sabes que o Nuno também é às vezes quando as pessoas me veem na rua e me perguntam, felizmente não é uma coisa assintosa, nem nada invasiva, gosto muito da simpatia com que as pessoas me abordam na rua, e me dizem, é o Nuno da passadeira vermelha. E eu digo, não, eu também sou o Nuno da passadeira vermelha, porque eu sou um conjunto de várias coisas. Eu não compartimento, eu sou essa versão holística, eu próprio sou essa versão total dessas dimensões. E, portanto, isso é importante. Eu sou o mesmo que fala sobre assuntos mais mundanos na passadeira, é o mesmo que fala aqui contigo sobre isto que estou a falar, ou o mesmo que nas aulas com alunos tenho esta forma informal, desabrida, de relacionamento fácil com os meus alunos. Por exemplo, há uma coisa que eu acho muito interessante na passadeira, que é, por exemplo, a passadeira é um programa pet friendly. O Heitor Lourenço leva o Julinho muitas vezes, a Sara Norte leva o Paquito algumas vezes. Eu já me aventurei a levar o Baco uma vez, portou-se relativamente bem, embora tenha feito uma cena de amor à Zulmira Garrido, porque agarrou-se à perna dela e ficou ali numa certa tremedura. Foi um crush que foi muito comentado e rapidamente partilhado nas redes sociais. Mas essa ideia de que os animais estão em todo o lado onde nós estivermos tem de ser uma ideia intemporal. E hoje é muito interessante tu ires a um centro comercial e de repente vês uma senhora a passear com o cão. E isso tem que ser cada vez mais natural e não suscitar qualquer tipo de espanto. Não é? Há 20 e tal anos, quando nós passávamos na Avenida Garrete, na Rua Garrete, descíamos o Chiado e víamos um casal do mesmo sexo, homens ou
ou de mulheres de mão dada, ainda havia muita gente a olhar de lado, mesmo que não tivesse coragem de dizer nada. Mas olhava-se. Hoje, felizmente, passaram 2 décadas e as pessoas podem depois em casa comentar as coisas que quiserem, mas felizmente hoje as pessoas já encaram isso com normalidade e espero que haja direitos que nós achamos que estão atrás. Direitos que nós achamos que estão perfeitamente definidos e que não voltem atrás. Seria triste viver num país onde voltássemos 20 ou 30 anos atrás em relação às conquistas que conseguimos nas últimas décadas. Mas essa ideia, esse caminho que foi feito, por exemplo, nesse campo, é o mesmo que eu acho que tem de ser feito noutros campos e até nos animais. Nós hoje ainda olhamos assim, que giro um cão num centro comercial. Eu próprio ainda outro dia estava num centro comercial e eu que adoro cães, vi e dizia, que giro, depois este centro comercial é pet friendly. Vai haver um momento em que nós acharemos isso tão normal como um casal com pessoas do mesmo sexo vir de mão dada na rua a descer o chiado, porque já não olhamos, porque as pessoas são livres de fazer aquilo que gostam e estarem com quem os ama, seja de 2 patas ou de 4 patas. E já pelo contrário, indignar-nos perante os maus tratos e o sofrimento. Não, isso sim, isso como aí... a questão das correntes, que foi muito banalizada durante muitos anos. Isso aí devemos indignar com os maus tratos, quer às 4 patas, quer às 2 patas. Pessoas ou animais, e isso sem dúvida. Sim é um assunto que deve ser muito estou a falar de 2 patas, sermos mais solidários como enquanto sociedade, não é? Sim, e devemos ser muito exigentes nisso. E nós estamos a falar de animais, é evidente, porque neste podcast é disso que falamos, mas eu não me canso disso. A violência doméstica é um crime público e, portanto, significa que é uma obrigação de todos nós se virmos, se suspeitarmos, se virmos sinais. E às vezes sinais pode ser, não vais assim com isso vestida assim para a rua. Pode ser uma discussão de 2 jovens numa esplanada. Pode ser, mostra-me o telemóvel com quem estás a trocar mensagens. Isto é violência doméstica. Isto é violência que deve ser participada. Isto é um crime público que deve ser participado. E dizias há pouco e bem que os crimes contra animais foi muito difícil garantirmos a sua manutenção por causa da interpretação do Tribunal Constitucional. Não só também é crime público, como é muitas das vezes a ponta do iceberg dos crimes que são praticados contra pessoas. Claro. E daí a importância que temos também um quadro legal para os proteger e para nos protegermos enquanto sociedade. Porque é muito correlacionado, não é? Muitas vezes quem faz uma coisa faz também a outra, não é? Porque há um perfil de agressor que não percebe, que não valoriza isso que está a fazer. Eu acho que muitas vezes há um perfil psicológico que deve ser estudado, porque eu não sei se muitas vezes é obviamente por má fé e por ser desprovido de qualquer tipo de falta de empatia, de sensibilidade e de coração e de falta de empatia. Mas muitas vezes eu acredito que haja mesmo uma questão psicológica de perfil que deve ser estudado e eu acho que aí a moldura penal deve ser diferente e acompanhada de um tratamento. Porque, enfim, os especialistas saberão melhor do que eu isso, mas acho claramente que, uma visão muito superficial, sem grandes estudos, que pode haver aqui casos diferentes que devem ser enquadrados judicialmente de forma diferente também. Claro. E agora, antes mesmo de irmos para o nosso quiz, há uma pergunta que não posso deixar de fazer. Isso é que é uma pergunta difícil, porque nesta experiência toda que tens da PIT, já tiveste muita matéria que te passou pelas mãos, diferentes casos, diferente informação. Se tivesses que escolher uma medida que de facto para vocês fosse incontornável, podemos promover e podemos garantir que de alguma maneira faltava aqui cumprir para termos uma sociedade de mais respeito pelos animais e de maior proteção e consideração pelo seu bem-estar, qual seria essa medida, desta experiência toda que leva já da PIT? Qual seria essa medida que achavas relevante? Eu não sei se tenho uma medida, eu acho que há um conjunto de medidas que são muito importantes, que têm a ver com aquilo a que nós hoje convencionamos chamar de adoção responsável, não é? Porque a adoção responsável, nós muitas vezes colocamos o ónus apenas no tutor e a adoção responsável não depende apenas da responsabilidade do tutor, ou seja, o tutor até pode ser uma pessoa responsável, no sentido que é empático, que gosta de animais, mas a adoção de um animal não ser por parte desse tutor responsável, não ser uma adoção responsável.
Porque as pessoas têm normalmente a ideia que bom, vou ter um cãozinho ou um gatinho, mas vou ter mais um animal em casa, sem perceber que é preciso dar ração de boa qualidade, porque uma ração barata de supermercado a prazo vai, obviamente, causar problemas de saúde nos animais. Depois os animais têm problemas de saúde congénitos, que têm a ver com os cruzamentos, com as ninhadas. O meu vaco, a sua ração é uma ração hipoalergénica, porque tem imensas comichões. Portanto, a ração hipoalergénica é muitíssimo mais cara, uma boa ração hipoalergénica é muitíssimo mais cara do que uma ração normal. Depois, os cuidados veterinários são caríssimos. São caríssimos. Com o IVA teimosamente a 23%, sim, não é? E sem descerem o IVA. São caríssimos, e essa é uma batalha vossa, e acho bem que o seja, e não são caríssimos porque aqui da rap, que os veterinários são os ladrões, porque depois também é essa questão que eu acho que é importante, desculpa eu estar a monopolizar aqui um bocadinho isto, mas porque eu acho que é importante também deixar isto claro. Eu bem sei que estou aqui à vontade de falar disto. O meu irmão é veterinário, a minha cunhada é veterinária, portanto vivo há muito tempo com esta realidade bem conhecida. Há muita ideia que muitas pessoas nas redes sociais propagandeiam, que é, pois, os veterinários dizem que adoram animais, mas depois levam-nos o couro e o cabelo pelos tratamentos. Em vez de, se gostassem tanto de animais, não cobravam nada. Então, mas não têm filhos para sustentar, não têm casas para pagar, não têm... E temos esta perversidade fiscal de ser um IVA a 23%, quando Pois, temos isenções. quer dizer, têm de se encontrar. País. Além disso, os médicos veterinários têm todo o direito de querer que a sua medicina seja uma medicina tão valorizada como a medicina humana. E, portanto, hoje, de facto, uma ecografia, todos os exames complementares são mais ou menos aos mesmos preços que são os exames de medicina humana. Isso nós queremos aqui. Mais caros até, porque não são comparticipados pelo Estado. Até tem essa agravante. Pronto, mas o preço unitário tem essa... Portanto, não há essa ideia de que, como adoram animais, não deviam cobrar nada. Como se tivessem que ser uma espécie de super-heróis, não é? Sim, também os professores adoram ensinar e cobram dinheiro. Também os jornalistas adoram escrever e cobram dinheiro. Também os advogados adoram defender a justiça e cobram dinheiro. Portanto, essa ideia de que os médicos veterinários têm de ser uma espécie de anjos da guarda que são alimentados pelo Espírito Santo e, portanto, não precisam de alimentar os filhos, é uma ideia um bocadinho peregrina. Agora, é evidente que tem de haver condições e a luta justa que vocês têm tido... O IVA dos serviços tem que descer, não faz sentido estarmos a penalizar. Hoje há mais partidos que defendem a descida, mas o PAN teve, de facto, essa posição de, que eu diria, de charneira da descida do IVA. Não faz qualquer sentido que o IVA dos atos veterinários continue a 23%, como se nós pagássemos uma coisa de Coca-Cola. Não faz sentido, não é uma coisa entendível, enfim, não é entendível. Não é um serviço de luxo, não é? Não é um serviço de luxo, não é entendível. É uma questão de saúde animal, pública, portanto, e também bem-estar. Isso, a questão do tempo de qualidade que temos com eles. Portanto, eu não sei se teria uma medida para defender, mas acho que reforçar muito esta ideia da adoção responsável. Eu não sou daquelas pessoas que vilipendio as pessoas que compram animais. Não sou. Sei que se calhar as pessoas ficarão desiludidas comigo. Eu não sei nunca a pessoa que diga não compra, adote. Eu adotei os meus animais, portanto não comprei nunca. Mas eu percebo que pessoas que gostam de determinadas raças e que gostam muito de determinadas raças, quer dizer, não haver... Agora, claro que há tantos animais nos abrigos, nos canis, nos centros de acolhimento, que precisam de uma família, de amor, que é quase um crime não os ir buscar animais que nos dão tudo, todo o seu amor, toda a sua lealdade. Mas eu também acho que não devemos apontar baterias só para as pessoas que compram. Acho é que devemos encontrar soluções
e motivar as pessoas de forma responsável. Estamos aqui a chegar à época do Natal, que é uma época péssima. Compra e adoção por impulso. É uma época péssima. Eu, aliás, olha, uma medida que podia ser, eu acabava com as adoções Natal. em dezembro. Pronto. Suspendia. Porque, precisamente, é a altura das adoções por impulso. Que é, o que é que eu vou dar ao meu filho? O que é que eu vou dar ao meu miúdo? Vamos dar um cãozinho e tal. Aliás, esse impulso esteve por trás da mudança que fizemos na lei para acabar com a exposição de animais, por exemplo, nas montras das lojas, que havia muito, exatamente. Acho que aí tem de haver, de facto, uma assunção de responsabilidade dos próprios tutores, ou futuros tutores, dos encarregados de educação, dos pais, de perceberem que também a mudança de mentalidade com as crianças tem de começar desde logo de casa e desde muito cedo. Vamos ao nosso quiz, porque não vais embora Não vais embora sem passar aqui pelo quiz do Verde Sem Fronteiras, mas eu acho que vais passar fácil. Então, a nossa primeira questão para ti, Nuno. Qual é o principal foco do site Pets in Town? A. Receitas de gourmet para gatos. B. Concurso de beleza de canina. C. Informação sobre bem-estar e natureza. Ou D. As últimas tendências da moda para hamsters. Olha que eu acho que as últimas tendências da moda para hamsters nós nunca tivemos, mas parece-me um ótimo nicho de mercado. Dás-me aqui uma bela ideia. Já fica aqui com uma bela sugestão. Dás-me uma bela ideia. Até pode ser que haja uma empresa que queira patrocinar essa rubrica na linha do que eu dizia há bocadinho. Não, é claramente a C, uma revista que procura defender a dignidade e o bem-estar dos animais, embora quer as receitas para gatinhos, quer a B. Neste caso temos aqui os concursos de beleza canina também. Quer os concursos canino, de beleza canina, também evidentemente fazem parte do dia-a-dia da PIT, mas sim, mas claro que... E não têm ainda nenhum prémio destes, mas já tiveram e foram pioneiros também nisso nos prémios para as associações de proteção animal. Sim, mas é o nosso Dando aqui foco. cumprimento àquela que é a vossa responsabilidade social e deixando esse bom exemplo. Aliás, eu assisti ao primeiro prémio com muito orgulho. Tiveste, e não foste ao segundo, não pudeste. Coração sem dono. Não tiveste no segundo, estavas numa iniciativa... Nas eleições, claro, estávamos em campanha, sim. Claro, aliás, no último ano e tal foi tanta coisa, felizmente que agora... Tudo. Que acabou por atrasar até aqui o nosso podcast, porque éramos para ter começado com o podcast antes, mas é verdade, neste ano não pude estar, para o ano lá estarei com muito orgulho mais uma vez. Vamos então aqui mais uma pergunta, e que estávamos a falar precisamente, isto é batota, portanto, mas quem está lá em casa vai perceber porque é que falámos disto mesmo. Qual é a taxa atualmente aplicável ao IVA dos médicos veterinários? Eu agora posso errar, que é para não... Podes falhar, exatamente. Posso falhar de propósito, só para dizer, olha, acabei de passar aqui as várias taxas, mas nós tínhamos aqui à mesma, temos os 6%, os 12%, os 18% ou os 23%. Pronto, atualmente é 23%, estávamos a falar disso, não é? Eu não sabia que fazia parte do quiz, portanto... Mas não quero mais relembrarmos e chatearmos. Eu, como já reparaste, eu evito fazer aqui política no podcast, sim. Mas esta é merecida e quer este governo, quer os socialistas passavam, têm que descer o IVA dos serviços médico-veterinários. Precisamos de garantir que há aqui uma 23% de facto não faz qualquer sentido. Aliás, nós temos, por exemplo, hoje em dia hotéis e spas, hotéis com serviço de spa, por exemplo, com o IVA reduzido, e, no entanto, pagar um médico veterinário tem taxa de 23%. Às vezes até em unidades de saúde que têm no mesmo complexo as duas spa, hospital, e, portanto, onde o preço praticado tem IVA a um preço, IVA a um valor, e o IVA a outro noutro serviço. Não faz qualquer tipo de sentido. Precisamos de garantir mesmo esta redução. Vamos ainda falar qual o impacto de cuidar dos animais no ambiente. A. Reduz as emissões de CO2 dos gatos, se eles pararem de andar de um lado para o outro, pode mear. B. Ajuda a proteger a biodiversidade e os ecossistemas. Ou C. Evita que os cães abram mais buracos nas praias. Esta também pode ser uma tendência para o cobrirem. D. Garante que os pandas nunca se tornem influencers. Eu tenho pena disso. Eu tenho pena que os pandas não podem ser influencers, porque há tanto influencer irrelevante
que Mas se calhar ainda podes descobrir algum panda influencer. É por isso, A Pete poderá fazer... já há o panda do Kung Fu, portanto pode haver o panda influencer que seguramente o Tobias, pode, o gato parlamentar, pode ser mais relevante do que alguns influencers irrelevantes que há, no mundo inteiro. É claramente a questão da biodiversidade de que falávamos aí. Também não é os cães a fazer os buracos na areia, embora seja entrenecedor para quem gosta de cães, soltar os cães em praias ou condicionadas ou praias desertas, e esta altura do ano é uma altura ótima para o fazer. Eu faço frequentemente, e quando tu soltas um cão numa praia deserta que está longe da estrada, evidentemente, é uma alegria, sobretudo se tiveres mão no cão, e se o cão te respeitar o comando, é uma alegria, porque eles vão completamente desembestados para a água, correm, pois são tão felizes que é impossível tu não estás, mesmo que estejas num momento difícil da tua vida, triste por alguma razão, não tens ali uns minutos de felicidade e de perceber como eles fazem tudo por ti, pela felicidade deles, mas sabendo que nos estão a dar tudo bem a nós. E isso é relevante. Portanto, eu gostava muito que pudesse ser essa terceira dos cães a fazerem buracos na areia, porque eles são muito felizes na praia. E eu também. E é uma mensagem muito bonita para terminarmos aqui o nosso podcast. Muito obrigada pela tua presença, Inês. Mas acima de tudo pelo trabalho. Eu acompanho desde o surgimento da Pete e de facto é um grande orgulho pôres o jornalismo e alguém com a tua experiência e com o alcance que tens a teres escolhido dar voz a esta causa, porque apesar de ser um projeto empresarial, eu sei que o teu coração fala sempre muito mais alto e que a Pete está de facto aqui ao serviço de uma causa pública como é a proteção animal. Muito obrigada, foi um gosto ter-te aqui no Verdes Sem Fronteiras. Até breve.